Olá pessoal, meu nome é Romerinho, sou reumatologista. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar dos eventos científicos promovidos pela Associação Médica, né? E eu vou discorrer sobre os assuntos fibromialgia e síndrome miofascial. A doutora Karina me deu em torno de 30 a 40 minutos para eu poder discorrer sobre esses temas. Então eu vou procurar ser objetivo e transmitido de uma forma mais prática, para a gente poder otimizar a apresentação. Bom, então vamos dar início, começando pela fibromialgia. O primeiro ponto é saber, conceituar o que é fibromialgia. Então o conceito é: fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor e hipersensibilidade crônicas, generalizadas, difusa, concomitante com outros sintomas neuropsicológicos, tais como fadiga, sono não restaurador, disfunção cognitiva, ansiedade e depressão. Depois nós iremos discorrer com mais detalhes sobre cada um deles. Epidemiologia. É uma doença muito frequente nos nossos consultórios, acomete em torno de 0,7% até 5% da população em geral, sendo mais frequente nas mulheres, uma proporção em torno de 9 a 8 por 1, em relação aos homens. A média de idade em torno de 25 a 60 anos, com a idade média em torno de 49 anos. Existe também um fator genético envolvido nessa situação, haja visto que existe uma frequência, um risco relativo maior de 8 vezes em relação a quem tem e quem não tem a fibromialgia. Fisiopatologia. A fisiopatologia não é completamente conhecida. Várias teorias tentam explicar esse quadro múltiplo de dor e alterações cognitivas, alterações neuropsiquiátricas. Primeiro, existiria uma amplificação, intensificação dos estímulos dolorosos, ou seja, nociceptivos, oriundos dos nervos periféricos, principalmente ao nível do corno posterior da medula e no encéfalo, notadamente no sistema límbico. Então, essa amplificação, intensificação, levaria a uma sensibilização do sistema nervoso central, correto? Maior do que em condições habituais. Prosseguindo, essa sensibilização periférica iria manifestar-se por uma resposta aumentada aos estímulos dolorosos. Isso chama-se hiperalgesia. Haveria também uma redução espontânea do limiar de dor, chamado aloidismo. Então, o paciente teria uma resposta aumentada aos estímulos dolorosos, numa intensificação no limiar inferior a um paciente normal. Também haveria um aumento da duração da dor após o estímulo persistente. Então, a dor seria mais facilmente sentida e perduraria por um tempo maior. Existem alguns fatores que poderiam desencadear e até agravar, intensificar o quadro, tais como o estresse físico, emocional também, traumático, parte psicológica, né? E algumas doenças crônicas também poderiam envolver nesse contexto. A dor crônica, essas alterações do sono, fadiga, intolerância aos exercícios, em parte elas estariam ligadas à ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Essa é uma possibilidade também descrita, né? Quadro clínico. Como já foi dito, existe uma dor e hipersensibilidade difusa em todo o corpo. Essa dor é intensa, com períodos variáveis de melhora e piora, e com características diferentes descritas pelos pacientes. Alguns referem como uma dor em aperto, queimação, empontada, dores articulares, sem que ao exame clínico não se verifique nenhum processo inflamatório articular. Alguns referem pioras com a parte emocional, com a mudança do clima e variação de intensidade em determinadas regiões do corpo ao longo da evolução. Então, a marca registrada e a principal variável a ser analisada é essa dor e uma hipersensibilidade difusa em todo o corpo. E os sintomas neuropsicológicos também compõem a fibromialgia, né? Fadiga, seja ela uma fadiga matinal, uma fadiga após exercícios, os pacientes se sentem muito cansados
e muitas vezes atrapalha nas suas rotinas do dia a dia. Existe uma certa rigidez, né, principalmente uma rigidez matinal, mas é uma rigidez inferior a 30 minutos, diferente daquelas rigidez provocadas por doenças inflamatórias, principalmente reumáticas, em que a duração é maior do que 30 minutos. Também os pacientes referem distúrbio do sono, muitas vezes insônia ou sono não restaurador. O paciente acorda cansado, né, como se as horas de sono não tivessem recomposto as energias do corpo. Também a disfunção cognitiva é uma queixa muito frequente. Os pacientes referem dificuldade de concentração, de memória, ansiedade, outra queixa comum, e depressão. Então, esses sintomas neuropsicológicos, em média, eles estão presentes em torno de 80% até 90% dos casos. Bom, prosseguindo, o paciente, além dessas queixas anteriormente citadas, eles podem queixar sintomas orgânicos, somáticos, tais como dispepsia funcional, síndrome do colo irritável. Quer dizer, o paciente pode ter azia, queimação, epigastralgia, náuseas, vômitos, constipação, diarreia, etc., com todos os exames normais, endoscopia, colonoscopia, etc. O paciente pode referir dor pélvica, enxaqueca, síndrome da fadiga crônica, que é uma paciente que se sente cronicamente cansado, né? E dentre outros. Exame físico. O principal achado no exame físico são os chamados tender points, ou pontos dolorosos, que nós vamos detalhá-los melhor posteriormente. O diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico clínico. Não existem exames laboratoriais que confirmam ou excluem a doença. O diagnóstico é eminentemente clínico, como nós vamos discutir posteriormente. Os exames complementares, sangue, imagem, eles são importantes no sentido de excluir outras patologias associadas que também podem dar cansaço, dores musculares, ansiedade, estresse, depressão. Então, esses exames são, quando pedidos, eles são solicitados com essa finalidade. Bom, critérios de classificação de fibromialgia pelo Colégio Americano de Reumatologia de 1990. Como essa doença, o diagnóstico é essencialmente clínico, o Colégio Americano de Reumatologia de 1990 estabeleceu diretrizes para que se pudesse classificar o paciente como portador de fibromialgia. Esses critérios foram feitos, principalmente para serem utilizados em estudos de pesquisa, mas podem ser também utilizados no consultório clínico, na avaliação individual. Então, esses critérios foram para tentar aprimorar, né, e classificar o paciente como portador de fibromialgia. Então, aqui eu coloquei essa observação que é importante. Esses critérios foram desenvolvidos para identificação de pacientes com fibromialgia em estudos de pesquisa, quer dizer, que envolve a quantidade maior de pacientes, né, e não para aplicação individualmente no ambiente clínico. Então, no estudo de pesquisas, eles procuraram, através desses critérios, uniformizar as condutas, homogeneizar os resultados, para que pudesse avaliar melhor a evolução, prognóstico, tratamento, né, de grande quantidade de pacientes em nível de pesquisa. Mas esse foi o objetivo principal desses critérios, mas podem ser usados no consultório. E eles têm uma sensibilidade boa. Esses critérios estabelecidos em 1990, eles têm uma sensibilidade e podem diagnosticar o paciente em torno de 80% dos casos. Bom, prosseguindo. Como é composto esses critérios de classificação de fibromialgia pela CR de 1990? Eles incluem a presença de uma dor difusa, que é a marca registrada da doença, acima e abaixo da cintura, do dimídio direito, esquerdo e axial, e de pontos dolorosos, tender points pré-estabelecidos. Esses tender points são pontos dolorosos que a gente identifica a palpação, a compressão com o polegar, estão distribuídos ao longo do organismo, em vários setores do organismo, né?
que podem ser identificados, então, no exame físico. Então, inclui essa dor difusa e a presença de pontos dolorosos pré-estabelecidos, que nós iremos mostrar depois. Esses pontos, eles são examinados pelo médico, né, através de uma palpação que é realizada com a força em torno de 4 kg por centímetro quadrado nesses pontos. Se o paciente sentir dor, o ponto é considerado doloroso. Bom, os pontos dolorosos pré-estabelecidos pelo Colégio Americano são 9 pares, são 18 no total, localizados nas seguintes áreas. Eu vou mostrar que fica mais fácil vocês entenderem. Então, aqui. Esses são os pontos dolorosos estabelecidos pelos critérios de classificação do OCR 1990. Então, temos na parte medial do joelho, na interlinha articular, né? Nós temos na região do cotovelo, próximo ao epicôndilo lateral. Temos também outro ponto estabelecido na região próxima à inserção do peitoral maior, na região inferior do esternocleidomastoide. Na musculatura suboccipital, na inserção deles, próximo à origem do músculo supraespinhoso, né, acima da escápula, no músculo trapézio na sua parte superior, na parte superior do glúteo médio, ao nível do trocânter maior. Então, essas regiões são as regiões onde nós pesquisamos os tender points, que são os pontos dolorosos, né, referidos nos critérios do OCR. Bom, esses critérios representaram um avanço para poder identificar, classificar os pacientes como portadores de fibromialgia. Mas eles, com o passar do tempo, passaram a sofrer algumas críticas, porque os critérios valorizaram muito a dor difusa e esses pontos dolorosos da palpação, né, em detrimento a outros sintomas como fadiga, disfunção cognitiva e alteração dos sonos, que são importantes na doença, estão presentes em torno de 80% a 90% dos casos. Né? Então, ele priorizava muito a dor difusa e os tender points. Além disso, esses pontos dolorosos, muitos pacientes com portador de fibromialgia não apresentam todos esses 11 pontos positivos, né? Mínimo exigido. Especialmente em homens que podem ter menos pontos dolorosos da palpação, né? E também existem muitos erros por parte dos médicos, às vezes não treinados adequadamente para examinar esses pontos. Além do que, na doença, na fase, às vezes inicial, pode não compor todos esses pontos da palpação. E existe também a questão da sensibilidade dolorosa individual à palpação. Então, ficava uma situação um pouco subjetiva. Visando otimizar a identificação desses pacientes, o Colégio Americano de Reumatologia, em 2010, fez uma atualização desses critérios. As diferenças principais em relação aos critérios anteriores foram a inclusão de sintomas associados com fadiga e alterações do sono, que são, como eu disse, muito frequentes na doença, e a exclusão da contagem dos pontos dolorosos, os tender points, ou seja, para o diagnóstico. Então, esses critérios, eles permanecem sendo constantemente reavaliados e tiveram alguns acréscimos. Então, na realidade, a principal característica desses critérios de 2010 foram excluir a palpação desses pontos dolorosos, que traziam resultados, às vezes, subjetivos. Os novos critérios, eles consistem de 2 parâmetros principais. 2, e isso é importante vocês prestarem atenção. O índice de dor generalizada, o IDG, e uma escala de gravidade dos sintomas. Bom, o que é o IDG, Índice de Dor Generalizado? São os locais de dores referidos pelo paciente e não palpados pelo médico. Também em torno de 19 áreas pré-estabelecidas. Então, o paciente vai dizer onde está doendo, e os locais que incomodam mais. E não vai depender da palpação, né, feita pelo médico. Bom, esse esquema aqui mostra alguns dos principais
pontos dolorosos, né? Pontos dolorosos, alguns dos principais locais de dor referida pelos pacientes, correto? Então, para calcular o IDG, que é o índice de dor generalizado, nós simplesmente iremos somar os pontos de cada uma das áreas abaixo, correto? Então, eu vou citar os principais. Nós temos aqui, ao nível da mandíbula, né? Ao nível do ombro, no braço, no antebraço, na região torácica, na região abdominal, ao nível do quadril, da coxa, da perna, né? Na região dorsal, na coluna lombar, na coluna dorsal e na região cervical, correto? Então, se o paciente queixa, exemplificando, que ele sente dor na perna esquerda, na coxa esquerda, no braço e no antebraço, então ele refere em 4 locais distintos. Então, o índice geral de dor será 4. Se ele refere dor na região abdominal, na região torácica, no ombro esquerdo, no ombro direito, cotovelo, ele estará referindo 5 áreas em que sente dor. Então, o IDG será assim. Então, simplificou a identificação dos locais dolorosos, né, referidos pelos pacientes. A escala de gravidade dos sintomas, ela consiste em dar uma nota de 0 a 3, o próprio paciente atribui, para o grau de cada sintoma que foram acrescentados nos critérios de 2010, como fadiga, sono não reparador e disfunção cognitiva, né? E além de acrescentar um ponto para cada alteração somática referida pelo paciente, ou seja, cefaleia, dor abdominal e depressão, que vocês vão visualizar melhor. Então, a fadiga, 0, 1, 2 e 3. A pontuação máxima são 3. Sono não reparador, também 0, 1, 2 e 3. E sintomas cognitivos, 0, 1, 2 e 3, perfazendo 9. Então, 0, se nenhum problema, nenhum sintoma o paciente tem. Se os sintomas são leves ou se existem poucos sintomas, a variação seria 1. 2, para sintomas moderados ou um número moderado não moderados e frequentes. Seria uma nota 2. 3 seria para o paciente que referisse sintomas graves, permanentes, atrapalhando as suas atividades no dia a dia. Os outros sintomas, que são 3, a nota vai de 0 a 1. Seria cefaleia, né, de 0 a 1, dor em cólica no abdômen inferior, de 0 a 1, ou depressão, de 0 a 1. Então, compondo a escala de severidade da doença, nós teríamos 3, 6, 9, com mais um ponto, 0 a 1, referente a esses 3 sintomas, seriam 12 no total, no caso do paciente ter uma escala de severidade extremamente intensa, correto? Ainda em 2016, o Colégio Americano fez um adendo no índice de dor generalizado, estabelecendo que seria necessário, né, por ser a dor, pelo fato da dor ter um caráter difuso, seria necessário ele estar presente pelo menos em 4 das 5 regiões corporais. Seria superior, né, esquerda, superior direita, inferior esquerda e direita, e axial. Então, além da dor, é preciso que essa dor esteja distribuída, resumidamente, em pelo menos 4 regiões. Essas regiões, eu vou citar. Então, uma região superior direita, superior esquerda, inferior direita, inferior esquerda e axial. Correto? São as 5 regiões que o paciente, teoricamente, pode ter dor, ou seja, em todo o corpo, mas pelo menos em 4, ele tem que sentir dor pelo menos em um ponto de 4 regiões para preencher esses critérios. Bom, como é que nós faríamos o diagnóstico de fibromialgia, tomando como referência os critérios de classificação estabelecidos pelo OCR de 2010? Bom, então são 2 situações. Primeiro, o índice geral de dor, ou seja,
os locais de dores referidos pelo paciente teriam que ser maior ou igual a 7, teria que ter no mínimo 7 pontos, né? Associado a uma severidade, escala de severidade da doença em torno de maior ou igual a 5. Ou então, se o paciente tiver menos pontos dolorosos, no IDG entre 4 e 6, a escala de severidade, né, teria que ser pelo menos maior do que 9. Né? E, aliado a isso, nós teríamos que ter pelo menos 2 sintomas de fibromialgia, né, persistente por um tempo mínimo de 3 meses. Aqueles sintomas de fadiga, ansiedade, insônia, sono não restaurador, dor difusa, que nós já dissemos. Pelo menos 2 daqueles sintomas por um período de 3 meses. Correto? Bom, nós comentamos sobre critérios, pontos dolorosos da palpação, pode a princípio ter parecido confuso, critério da CR de 2010, de 90, né? Só acrescentando, os critérios de 2010 eles apresentam sensibilidade um pouco superior aos de 1990, em torno de 85% de sensibilidade para classificar o paciente como portador de fibromialgia. Bom, mas então vocês viram esses 2 critérios. A princípio soa um pouco confuso essa quantidade de pontos, a atribuição de notas aos sintomas do paciente, isso às vezes soa um pouco subjetivo. Então eu coloquei esses 2 questionamentos para a gente fazer uma análise de cunho prático. Então, esses critérios são aplicáveis à prática clínica em consultório? Como eu disse lá no princípio, esses critérios foram formulados no sentido de pesquisas científicas em que você reúne uma quantidade grande de pacientes para uniformização das avaliações clínicas, de tratamento, etc. Mas eles podem sim, desde que corretamente utilizados, eles podem ser usados na prática diária do nosso dia a dia, no consultório. Então eles podem ser utilizados, embora eles não tenham sido feitos especificamente para isso. Essa questão é importante. A utilização desses critérios é imprescindível para o diagnóstico de fibromialgia? Quer dizer, nós só podemos fazer esse diagnóstico desde que o paciente preencha um desses 2 critérios, de 1990 e de 2010. Nós precisamos necessariamente seguir esse critério para diagnosticar fibromialgia? A resposta é não. Não existe, até agora eu falei somente, eu usei a palavra critérios de classificação. Não existe critérios diagnóstico de fibromialgia. Critérios para serem considerados diagnóstico, eles têm que ter uma sensibilidade suficiente para diagnosticar a doença na sua fase inicial e diagnosticar também as formas atípicas da doença. Então, você pode ter um paciente com fibromialgia que não preenche esses critérios de 1990 nem de 2010. Então, o diagnóstico é clínico. Vou citar um exemplo. Vamos analisar um paciente padrão, uma mulher entre 20 e 60 anos, com dores difusas, generalizadas, acompanhada de insônia, de fadiga, alterações cognitivas, às vezes depressão, né? E com todos os exames clínicos não demonstrando patologia orgânica. Então, a primeira impressão diagnóstica é fibromialgia e essa paciente deverá ser tratada independentemente de critérios. Correto? Então, é comum na prática, às vezes, o diagnóstico e o tratamento ser baseado na clínica, né, sem necessariamente estar seguindo esses critérios. Mas os critérios são importantes para a gente ter um parâmetro, né, mais preciso com relação à identificação desses pacientes. Mas eles não são imprescindíveis no diagnóstico de fibromialgia. Bom, diagnóstico diferencial. Muitas outras doenças podem dar sintomas, como eu disse, de fraqueza, de cansaço, de dores musculares, de depressão, de ansiedade, né? E que devem ser diferenciadas da fibromialgia. Então, existem doenças inflamatórias, como a polimialgia reumática, né? Uma doença reumática da dor muscular na cintura pélvica, escapular, acompanhado de uma sedimentação muito elevada. Artrite reumatoide, reconhecida, espondiloartrite, outras doenças do tecido conjuntivo, como lúpus, síndrome de Sjögren, etc.
têm que ser afastadas. Doenças infecciosas, como as hepatites, né, hepatite C, HIV, parvovírus e outras viroses também podem dar sintomas parecidos. Doenças não inflamatórias também podem dar, como dores da coluna, lombalgia, cervicalgia, hernia de disco, a síndrome de dor miofascial, né, que nós iremos discutir depois, que ela pode até vir junto com o quadro de fibromialgia, tem que ser identificada. As bursites, as tendinites também têm que ser afastadas. Doenças endócrinas, como hipertireoidismo, hiperpara, também podem dar sintomas sistêmicos. Doenças neurológicas, né? Esclerose múltipla, síndrome de dor neuropáticas, doenças psiquiátricas, depressão. A depressão por si só é uma situação que também pode causar dor, que gera ansiedade, todo um ciclo que às vezes superpõe ao quadro de outros sintomas da fibromialgia. Alguns medicamentos também são descritos. As estatinas podem dar dores musculares também com uma certa frequência. Bom, tratamento. Não há cura clínica para fibromialgia, ou seja, não existe um tratamento curativo. O tratamento deve ser direcionado, né, na redução dos sintomas, objetivando uma boa qualidade de vida. Ou seja, nós temos que procurar melhorar, reduzir, se possível eliminar, ou pelo menos reduzir as dores, tornando a qualidade de vida do paciente aceitável. Também não existe um medicamento consensual, padrão ouro, altamente eficaz no tratamento. Sendo a resposta ao tratamento, mesmo às vezes utilizando todas as estratégias, uma resposta às vezes modesta, na maioria das vezes. Às vezes é difícil encontrar o paciente que você tem uma resposta 100% do tratamento. Isso também tem que ser analisado. E esse é um tratamento que envolve vários especialistas, multidisciplinar. O paciente costuma ter muitas vezes depressão, ansiedade, uma terapia psicológica iria ajudar. A fisioterapia também iria ajudar no tratamento de fortalecimento musculares, né, de atividade física, que também ajuda na melhora desses pacientes, eles que referem muitas dores. O psiquiatra também pode abordar os quadros depressivos mais graves, né, e o reumatologista também com a medicação que pode ser utilizada para tentar contornar, né, as queixas do paciente. Bom, divide esses dois tipos, tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico. Os exercícios físicos, principalmente aeróbicos, são importantes no tratamento. E esse tipo de exercício, ele é o que traz melhores resultados, seja correr, ou caminhar, ou pular, saltar. Então, as atividades aeróbicas, elas melhoram, trazem a sensação de bem-estar, e liberam endorfinas, o paciente sente melhora do seu quadro clínico. Então, eles devem, na medida do possível, ser indicados para todos os pacientes. A terapia cognitivo-comportamental também, né, seria importante, a psicoterapia, como eu disse, né, a acupuntura também. A acupuntura ela pode ser usada, né, são técnicas que liberam endorfinas que têm ação analgésica. E a educação também do paciente, né, sobre a doença. É importante que ele saiba que tem uma doença, que é uma doença que causa dor, desconforto, mas não é uma doença potencialmente grave, que vai comprometer, né, a sua sobrevida. Mas que ela tem tratamento, né, e tem que ser realista, que o tratamento pode dar resultados bons, modestos, ou às vezes, né, resultados que não resolvam totalmente as queixas, os sintomas do paciente. Então, ele tem que ter uma visão realista da patologia, né, e do que pode ser alcançado com o tratamento. Bom, tratamento farmacológico. Faltam estudos ainda randomizados, ou seja, bem controlados, que comparem diretamente a eficácia de diferentes fármacos entre si, predominando a resposta individual. Isso quer dizer o seguinte: existem muitos medicamentos que podem ser usados para tratar a fibromialgia, mas não existe estudo head-to-head comparando a eficácia de um sobre o outro. Predomina-se muito mais, observa-se mais a resposta individual de um paciente a determinado medicamento. Às vezes o paciente responde melhor à amitriptilina, mas o outro responde melhor à ciclobenzapina, como nós vamos ver. Então, existe a variação individual da resposta terapêutica.
Bom, os medicamentos usados, os antidepressivos, dentre os que existem, mipramina, anafranil, nortriptilina, a amitriptilina é o que costuma dar resultados melhores nessa dosagem, um pouco de 25 a 100 miligramas, que é um pouco menor do que a dosagem máxima utilizada por pacientes com depressão maior. Então, a amitriptilina é uma medicação muito utilizada, né, e uma das que pode trazer resposta melhor para o paciente. Os miorrelaxantes, como o ciclobenzaprina, também podem ser usados nessa dosagem, né, e ele é um tricíclico, mas sem ação antidepressiva. Os inibidores da recaptação de serotonina, como a paroxetina, fluoxetina, sertralina, também pode ser usado, embora os resultados não sejam tão bons quanto os tricíclicos. Os inibidores duais, né, de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como duloxetina, eles também são muito usados e costumam trazer boas respostas. É uma opção de tratamento também que tem que ser considerada. Os anticonvulsivantes, aqui o mais utilizado tem a gabapentina e a pregabalina, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da fibromialgia. Os resultados também costumam ser bons, às vezes até próximos aos do tricíclicos. Muito utilizado, é uma opção terapêutica boa. Os opioides, eles não devem ser usados de uma maneira prolongada e indiscriminada. Mas eles podem ser usados nos casos mais agudos, nas crises de dores mais intensas. Aqui, esse é um dado importante. Os anti-inflamatórios, bem como os corticosteroides, eles não estão indicados para fibromialgia. Quer dizer, embora se receita muito, o paciente queixa de dor, a tendência inicial nossa é passar uma medicação anti-inflamatória que também tem efeito analgésico, mas na fibromialgia eles não funcionam e não são indicados. Os benzodiazepínicos, eles não são indicados de rotina, porque também eles não têm uma ação analgésica, diferente dos antidepressivos, que além de ter da ação antidepressiva, também tem ação analgésica. Mas os pacientes que apresentam muita dificuldade em dormir, uma insônia mais acentuada, eles podem ser usados, né, também para tentar melhorar o quadro do paciente. Bom, prognóstico. Não há cura para fibromialgia. Mas, como eu disse, o tratamento pode sim ajudar, né, dentro daquele enfoque de ser feito por uma equipe multidisciplinar. Com o uso adequado desse tratamento farmacológico e não farmacológico, a maioria dos pacientes consegue um controle adequado dos sintomas, com melhoria na qualidade de vida. Então, foi o que eu disse. Usando todos os recursos que nós temos, se o paciente não vai melhorar 100%, pelo menos ele tem uma resposta que permite ter uma qualidade de vida, né, boa, saudável. Bom, nós iremos comentar agora sobre a síndrome miofascial. Inicialmente, o conceito. É uma síndrome dolorosa regional, quer dizer, localizada em alguns setores do organismo, diferente da fibromialgia, que é um quadro doloroso difuso, crônica, caracterizada por uma dor muscular, tendina, originada em um ponto de gatilho, trigger points, associada à rigidez muscular. Esse trigger point é o ponto doloroso localizado na musculatura, como nós veremos. Constitui-se numa das causas frequentes de lombalgia, cervicalgia, cefaleias tensionais, dor orofacial e outras dores músculos esqueléticas que a gente verifica no dia a dia. Esse é o esquema do trigger points, pontos de gatilho, que é o fator central na síndrome miofascial. Nós temos um músculo, na área central tem a presença de um ponto de gatilho, que seria o ponto onde originaria a dor, que espalharia ao longo do músculo. Observe que com a ativação do ponto de gatilho existe uma aumento da tensão muscular, né, que também contribui para amplificar a dor. A fisiopatologia não é totalmente conhecida, embora existam algumas teorias tentando explicar. Uma delas seria da crise energética. Por esse caminho, haveria uma injúria muscular, né, traumática ou não, com lesão na membrana da célula muscular, o sarcolema. Isso levaria a um aumento do fluxo de cálcio, ativaria a contração da musculatura através do sistema actina-miosina.
Isso levaria a um espasmo muscular sustentado, prolongado, com consequente redução de ATP e oxigênio. Com isso, haveria um déficit energético, com liberação de serotonina, bradicininas, prostaglandinas, levando a uma isquemia prolongada. Essa isquemia estimularia o sistema nociceptivo, né, da dor, e, consequentemente, nós teríamos uma dor muscular, né, correspondente ao quadro de síndrome miofascial. O quadro clínico da doença ele é variável, dependendo do local, né, do grupo musculoesquelético envolvido e com a presença dos pontos de gatilhos, na reprodução da dor. Então, se o paciente apresenta uma musculatura próxima à região occipital, apresentando pontos de gatilho, o paciente vai ter uma cefaleia. Se for a musculatura do ombro, ele vai queixar de dor no ombro. Se for musculatura envolvendo a coluna, ele vai referir dor axial, ou seja, lombar, dorsal, occipital, né? Se for próximo ao cotovelo, ao epicôndilo, ele vai se referir queixa semelhante a epicondilites, né? E assim, se for assim por diante. Se for na musculatura masseter, né, que é a musculatura envolvida na articulação temporomandibular, ele vai referir dor na TM, correto? Esses aqui são os pontos de gatilhos mais comuns. Lembrando que qualquer músculo esquelético pode apresentar os pontos de gatilho, ou seja, os pontos desencadeadores das dores. Então, note que esses pontos de gatilhos, né, se o músculo tem um ponto de gatilho, esse músculo vai se manifestar por dor. E os pontos de gatilhos, eles podem ser único ou múltiplos, ou seja, o paciente pode ter mais de uma área apresentando esses pontos de gatilho, ou seja, os pontos desencadeadores das dores. Bom, então esses aqui são alguns trigger points e com a zona de referência. Então, se o paciente apresenta um trigger point no esternocleidomastoide, isso pode se referir isso como cefaleia. Se for numa seta, como eu disse, o paciente pode ter cefaleia, dor na mandíbula, dor de dente. Na musculatura temporal, do músculo temporal, o paciente pode referir cefaleia, né, dor na face também, dor dentária. Se for no trapézio, ele pode referir uma dor occipital, uma cefaleia temporal, uma dor no ombro, dor na coluna, cervical, né? Se for no elevador da escápula, ele vai referir uma dor cervical. Se for no escaleno, ele pode ter dor na coluna, dor no braço, dor na mão. Se o paciente apresenta uma dor do supraespinhoso, ele pode ter uma dor no ombro, no braço, no infraespinhoso, na escápula, no braço, e assim por diante. Vocês verificam que a musculatura que é envolvida com a presença do trigger points, ela manifesta por dor. Então, a clínica vai depender da localização dessa musculatura e da região em que está situada essa musculatura, como vocês podem verificar. O diagnóstico da doença é essencialmente clínico. Como na fibromialgia, não existem exames complementares de imagem, né, que possibilitam um diagnóstico através desses exames complementares. Nós fazemos exames complementares, como na fibromialgia, para afastar doenças que eventualmente possam estar associadas, né, ou trazer sintomas semelhantes ou parecidos com a síndrome miofascial. Agora, é importante, como eu já ressaltei, os pontos de gatilho eles são centrais e fundamentais para o diagnóstico da síndrome miofascial. Né? São importantíssimos serem pesquisados. E a contratura muscular, onde está situado o ponto de gatilho, ela está sempre presente também. Diagnóstico diferencial. As diversas enfermidades devem ser consideradas, a depender da região anatômica envolvida. Então, foi o que eu mostrei nos slides anteriores. Se for a musculatura envolvida do ombro, o paciente vai ter dor no ombro. Então, o diagnóstico diferencial deverá ser feito com outras causas de dores no ombro, como as tendinites, bursites, artroses, doenças inflamatórias, etc. Se o paciente tem pontos de gatilhos envolvendo a musculatura da coluna, ele vai referir dor na região correspondente. Então, tem que ser afastadas as doenças que
também podem causar dor na coluna. Vamos supor que eu tenha uma musculatura envolvida na região lombar, então nós temos que afastar outras causas de lombalgia, como as espondiloartroses, as escolioses, né, as doenças inflamatórias, as osteomielites, as doenças neoplásicas, as metástases, etc. Então, o diagnóstico diferencial vai estar na dependência da região envolvida. Tratamento. Como na fibromialgia, não existe um tratamento curativo universalmente aceito. Mas existem opções de tratamento que podem melhorar um pouco essa questão de dolorosa que incomoda bastante os pacientes. E também, como na fibromialgia, é interessante haver uma abordagem multidisciplinar. Tratamento divide-se em não farmacológico e farmacológico. Educação do paciente é importante, explicar sobre a doença, né? As metas podem ser alcançadas, como na fibromialgia, nem sempre obtém-se a cura total e, como na maioria das vezes, inclusive, isso não ocorre. Os fatores desencadeantes perpetuadores da doença também devem ser abordados. Distúrbio psicológico, fatores mecânicos, doenças posturais. E os pacientes muitas vezes apresentam sintomas também de ansiedade, estresse, alterações cognitivas, distúrbio do sono, semelhantes ao da fibromialgia. Eles também devem ser abordados. Meios de fisioterapia, ondas curtas, ultrassom, bioterapia, TENS, calor superficial também pode ajudar, promovendo o relaxamento muscular. Ainda dentro do tratamento não farmacológico, a massagem também é uma estratégia, né? Promove o relaxamento da musculatura com aumento do fluxo sanguíneo. Mas os resultados nem sempre são brilhantes. A acupuntura é uma alternativa também. Ela libera endorfinas e interfere na modulação da via descendente, né, que é responsável pela inibição dos sinais dolorosos ascendentes. E os resultados costumam ser bons, segundo alguns estudos. Agentes tópicos, como spray tópico de ação congelante, do metano ou cloroetilo, também podem ser utilizados. Prosseguindo no tratamento não farmacológico, agulhamento dos pontos de gatilho. Isso é muito usado, talvez seja uma das melhores estratégias, se não a melhor a ser usado. Esse agulhamento é feito utilizando uma agulha hipodérmica, né, que deve ser inserida nos pontos de gatilho, né, associado com xilocaína 1%. Suporte psicológico, como já comentado, a cinesioterapia, os exercícios, eles melhoram a força, a atividade mecânica, amplitude de movimento, a redução da fadiga e tudo, também podem ser usados. Bom, dentro do tratamento farmacológico, muitas das drogas que nós vamos usar aqui são usadas também no paciente com fibromialgia, como nós descrevemos anteriormente. Os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina é uma droga que pode ser usada nas mesmas dosagens da fibromialgia, né? Os analgésicos opioides, principalmente nos casos agudos de dor, né? Não é recomendado o uso prolongado. Aqui, diferente da fibromialgia, os anti-inflamatórios podem ser usados, são indicados nos casos mais intensos de dor, contratura muscular. Os miorrelaxantes, a ciclobenzaprina pode ser usada, né? A gabapentina também, como na fibromialgia, mas os resultados são limitados. O prognóstico, ele é bom, embora nem sempre ocorra uma redução completa da sintomatologia.